Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola e com ela milhares de histórias. Memórias e vidas transformadas. Está no ar o especial Piscinate 40 anos. Um mergulho na memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. Eu sou a Isabelle. Eu sou a Laís. E hoje estamos aqui com o nosso atual diretor, Anderson. Obrigado, pessoal, pelo convite. Estamos nervosos aqui, mas tudo bem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a trajetória que o senhor teve na nossa escola, porque está fazendo 40 anos, o senhor está aqui há quanto tempo, mais ou menos? Estou aqui na Escola João Piscinate Guerra desde 2013. O senhor veio diretamente para dar aula? Sim, mas antes eu lecionava em outras escolas estaduais de Sinop. Lecionei no Nilson, na Escola Cleufa, e quando assumi o concurso na Escola Rosa dos Ventos. Olha, então o senhor deu aula em outras escolas por aqui. O que o senhor acha no caso do ensino, que o senhor dava naquela época, qual que teve uma grande diferença para as aulas de hoje? Eu diria que desde que eu dou aula, em Cuiabá começa em 2007, né? Cheguei em Sinop, as aulas eram quase as mesmas gerações, que são bem antes de vocês. Mas eu creio que o divisor de águas para o ensino foi depois da pandemia, né? Que todos os profissionais de educação falam isso e todos os estudiosos dizem que após a pandemia, me parece que as gerações atuais, elas são um pouco mais difíceis de selecionar, de chamar a atenção dos jovens, e aí alguns profissionais até hoje têm debatido sobre acerca do que ocorreu com o mundo após a pandemia. Eu pessoalmente chamo essa era de era do TDAH, porque nunca mais vai voltar a ser como era antes. Todo mundo meio desfocado, é muita bagunça, falta de respeito, eu acho bem complicado lidar, eu acho muito difícil. O senhor deu aula já pra gente foi no sétimo? Sétimo ano, né? Pra mim foi no 6º e no 7º. Pra mim foi no sétimo. O senhor, escolheu dar aula pra menores do 9º ano, ou o senhor já deu aula pra ensino médio também? Dei aula no ensino médio na escola Nilson e uma escola particular, em questão, né? Mas aqui na Escola Piscinate Guerra, eu vim porque eu já do Rosa dos Ventos eu selecionava no fundamental. E a professora Wanda, ela já chegou aqui e já tinha o ensino médio, né? Então eu não queria entrar em confronto com ela, lógico. E como já tinha experiência com fundamental lá no Rosa dos Ventos, eu peguei e fiquei com a cadeira de ensino fundamental aqui, por isso que eu lecionei para todos os alunos que são do fundamental em História. Os professores têm muito essa de, eu prefiro ensino médio, eu prefiro fundamental. O senhor tem preferência de algum? Eu prefiro fundamental. É mais fácil? Não, é mais fácil. Realmente a geração que está nos hormônios mudando, né? Então, eu gosto de ver aquele crescimento dos alunos, que vai desde o 6º ano e acompanha até o 9º ano. Aí, quando já está lá no ensino médio, eu já vejo aquele aluno, o desenvolvimento, como foi. E às vezes cria uma amizade, alguns laços com alguns alunos, que a gente fica feliz de ver que aquele aluno se tornou um grande profissional, está fazendo alguma coisa muito boa. Então, tem uma aluna que eu lecionei aqui desde o 6º ano, terminou o curso de medicina agora, está sendo médica. Médica? Ela virou o quê? Médica de? Acho que é médica pediatra, não me lembro o nome agora da forma, mas ela formou e agradeceu a minha pessoa, que dava aqueles trabalhos para apresentar na frente, que é uma coisa que todo adolescente, quando começa, tem vergonha. Eu meio que forçava, quando estou em sala, eu forço os alunos a terem essa responsabilidade de, queira ou não, ele vai ter que chegar um momento de conversar com outras pessoas no mercado de trabalho, vai ter que falar. Ficam totalmente irritados quando os primeiros momentos. Agora a gente está aqui na nervosinha, na vergonha, mas a gente tá, né? Vamos indo, mas... Quando o senhor chegou aqui em 2013, né? 2013. Como era a estrutura da escola? Mudou muito de lá pra cá? Infelizmente, não. Desde que eu estou em 2013, nós estamos querendo uma reforma na Escola Olímpica João Piscinate Guerra, né? Lutamos por isso. Em 2014 falou que poderia ter uma reforma, mas não tivemos. E desde então, tendo sempre conversado com alguém ligado ao governo, aos governos de plantão do momento, para ver se tem uma reforma para a nossa escola, né?
Atualmente, falei com o secretário de Educação em um dos eventos com os diretores, ele falou que iria conversar com os diretores aqui da nossa regional em Sinop, né? Então, estamos aguardando para ver se podemos ter a fé de que em 2026 e 2027 possamos ter uma reforma na nossa unidade escolar. Ainda se sai uma reforma, né? Sim, porque não mudou nada, porque queira ou não, o que é que leva a escola a ser boa para os próprios estudantes? O espaço físico, né? As nossas salas de aula são desde 1985, são as mesmas coisas, então a gente quer que a escola tenha uma coisa que o estudante entra e fala, pô, eu quero estar aqui, tenho prazer de estar aqui. Então, uma reforma é fundamental para a nossa unidade escolar. Tá, então não mudou, tipo, nada, não teve mudança. No espaço físico, não. No espaço físico, não. É. Só as Mas pessoas. em questão de tecnologia? Mas tecnologia, sim. Quando eu comecei, era o projetor e o quadro, né? E aí, para levar o projetor, se perdia muito tempo. Alguns profissionais não gostavam nem de mexer, tinha medo de mexer no projetor, não sei qual era o medo, né? Eu era sempre curioso, eu sempre levava o projetor, caixa de som. Demorava para ajeitar tudo, porque era 2 aulas, 20 minutos, 30 minutos era só para ver. Depois a gente conseguia. Hoje, o governo do estado de Mato Grosso, ele implantou o governo do Mauro Mendes, né? Investiu bastante, maciçamente em tecnologia. Tanto que temos Chromebooks nas salas de aula e as televisões nas salas de aula, né? E todas as salas hoje são climatizadas. Quando chega em 2013 ainda era ventilador, para vocês terem uma ideia. É aquele de teto, né? Teto, que aquilo ficar na parede fazer um barulho muito grande. Já tinha o barulho de alguns estudantes, barulho do ventilador e era muito ruim. Ela tava muito barulhenta. Eu acho muito bom que hoje em dia a gente tem Chromebook, a gente também faz cursos, né, pelo Chrome. Principalmente de inglês, a gente usa bastante. Eu acho muito legal. Também tem o Matchfic, que gente, apesar de serem joguinhos, são joguinhos muito educativos, eu acho interessante. Eu amo. Inclusive, agora nós estamos utilizando o Chromebook. Eu pessoalmente Estamos mais usando aqui. Eu amo sim, o Matchfic é maravilhoso. Mas é isso. Então, em questão de tecnologia, deu um avanço muito grande. O senhor acha que antes da pandemia tinha a mesma acessibilidade? Em termos de tecnologia, não, né? Porque os estudantes não tinham acesso à internet, a internet era ruim. Nem todos tinham o celular, né? Tanto que quando eu dei aula para vocês, acho que vocês lembram, quando a gente usava o celular, nem todos tinham, tipo, pedir para trazer, a internet às vezes era uma coisa de louco. Mas a partir do momento que o governador resolveu investir maciçamente junto com o secretário Alan Porto, temos uma internet de melhor qualidade e hoje, depois da vinda dos Chromebooks, né, a gente pode fazer mais planejamentos focados ao que chamamos de tecnologia assistiva para a educação. Eu usava o Kahoot na minha sala, usava vídeos, usava várias outras coisas que dá para usar hoje com essa tecnologia que a gente tem. Eu lembro que o senhor ia com os slides, pronto, com as fotinhas, negócio. Gente, eu acho que a minha parte favorita era ficar olhando os slides. Era muito Trabalho. Slide eu não lembro não, eu lembro mais do Kahoot mesmo, que a gente fazia grupinhos ou muitas vezes duplas. Sim. Aí tinha o negócio lá na TV, aí você tinha que acertar. Imagina, Eu sempre ficava no top até 3. hoje tem bastante nas salas, tipo assim, em consideração, eu acho que tem até que bastante nas salas saúde, é muito legal, eu amo Tem também. alguns professores que estão nessa área, conseguem mexer, aí é bem legal. Sim, é porque também aqui nessa escola tem muitos professores que não são acostumados com a tecnologia, mas de qualquer forma, acho muito legal. Então, o senhor utiliza bastante, né, a tecnologia na sala de aula quando o senhor dava aula, né? Sim. Então, é isso. Mas a partir do momento, de que momento que o senhor decidiu que queria ir para a direção da escola? Nossa, a direção da escola, É difícil. Foi uma coisa bem difícil, que eu atuei desde 2013, só foi ser diretor em 2024, né? Então foi quase 11 anos, né? Mas quando eu cheguei do Rosa dos Ventos, eu vi com um amigo, né, que era o diretor Carlos aqui na época. Naquele momento que eu cheguei aqui, eu gostei da escola, porque a escola Piscinati, queira ou não, ela é uma escola bem gabaritada e falada aqui no município de Sinop, né? Então cheguei aqui, o ambiente era diferente, tá? Tínhamos as coordenadoras Ângela, a coordenadora Viane, a coordenadora Vera, que eram pessoas que colocavam realmente a disciplina aqui nos corredores, tá? E quando eu quis ser diretor, teve uma primeira oportunidade quando a gente tinha eleição ainda. Tínhamos eleição para direção.
E aí o Carlos Anã ia sair e perguntou se eu não queria ser. Eu até tentei ser, mas quem concorreu comigo foi a Micaela, que foi a diretora. Só que por que eu não pude ser? Porque eu vim do Rosa dos Ventos e queria concorrer no mesmo ano. Não pode, né? Tem que ficar pelo menos um ano aqui. E aí a gente voltou pela Micaela, porque não queríamos que viesse alguém de fora, né? E a Micaela fez um trabalho em 2 gestões aqui na Escola Piscinati Guerra. Bem, vi o trabalho da Micaela, era um trabalho árduo. Depois me tornei coordenador ainda na direção dela. E, bem, não gosto de ficar só nas paradas, não gosto de ficar só falando. Quero experimentar e ver como que é isso, né? Aí em 2023 resolvi tomar a atitude, né? A DRE implementa as provas para quem quer ser diretor, né? Eu me candidatei, né? Alguns colegas aqui da escola me falaram antes, vai, candidato, que até alguém dentro da escola que conhece todo o grupo e a gente te ajuda, né? Me colocaram nessa aventura, né? E consegui até os trâmites finais, né? E hoje estou diretor, né? Então, de 2024 até 2025 é uma jornada bem diferente do que está em sala de aula. Em sala de aula a gente fica com os alunos. Tem uma grande diferença ali, a gestão também, é muito O diferente. financeiro, o administrativo, problemas de pais, problemas de servidores, alunos, pais, alunos, professores, então o trabalho é muito maior, né? Fora que tem que responder os superiores ainda sobre alguns eventos que a própria SEDUC pede. Então, é uma experiência interessante que eu quis me aventurar, né? E estamos aí, na escola que estou lecionando desde 2013, né? Agora aqui uma curiosidade, para caso ninguém sabe, porque eu mesma não sei. Como que funciona esse processo para ser diretor? Tem que fazer prova, tem que ter tantos anos lecionando, como é que é? A nossa SEDUC, a partir do governador Mauro Mendes, resolveu implementar os melhores profissionais da educação que querem para a direção da escola, né? Então, ele faz primeiro a inscrição, aí se faz as provas, tem um dia que vai lá, faz a prova, no domingo, e aí vai o processo seletivo, né? Aí pega os melhores. Entre os melhores ainda faz a pontuação para ver se tem estudo, no caso mestrado, doutorado, se tem experiência, e aí foi afunilando, até que ficou só 2. Entre os 2, a DRE escolheu eu. Acho que pesou também porque eu era da escola, conheci o grupo, e aí isso é até bom, porque quando você tem um diretor que conhece o grupo, já fica melhor para trabalhar. Muito mais fácil, né? Você já conhecia, meio que a estrutura e tudo mais. Os colegas também. Tinha muitos colegas já em comum, acho que É bem mais fácil. Também... Se você entra alguém de paraquedas aqui para conhecer algum colega, que às vezes é difícil, você sabe como temperamento do colega, e até ele saber leva quase 6 meses já. E a gente conhecia todo mundo já, no sentido do, chamamos o humano ali, eu já cheguei já conhecendo. Agora na estrutura, a gente foi apanhando um pouquinho, mas estamos bem. Com o senhor, assim, qual é a experiência sendo diretor? Pretende ficar mais tempo? Há quanto tempo o senhor tá? Tô um ano, né? Tô com essa... Olha, dá um tempinho. tô um ano só, sou novo ainda nesse cargo de direção de escola, né? Mas se for para contribuir aqui no Piscinati, a gente poderia ficar mais tempo, mas o cargo, não sei se vocês sabem, mas a gente pode ficar no máximo 4 anos na mesma unidade escolar, né? Passou os 4 anos, eu acho que eu pretendo voltar para a sala de aula novamente para continuar fazendo um bom trabalho que eu desempenho aqui dentro da escola. Mas depois desses 4 anos, não pode ir de novo? Na mesma unidade escolar, não. Não, tem Eu que... posso ir para outra escola. Entendi. Então não pode o diretor ficar... Eu não pretendo ficar aqui um bom tempo, não quero sair daqui não. O Piscinati é uma escola, Vai que a gente vai ter reforma, né? Eu vou sair. Fica melhor aí. Eu vou ué. ficar muito triste se quando eu sair da escola vinha a reforma, nossa. É, Fiquei tanto sim. tempo nessa escola esperando a reforma e quando eu sair vinha a reforma. Dá uma frustração. Mas pelo menos se houver uma reforma, né? Já é uma coisa muito boa. As próximas pessoas, as próximas gerações que virem, já vão estar numa escola muito melhor, uma estrutura melhor. Eu acho que com a melhora da estrutura vai ter muita mais gente. Acho que nesse segundo semestre vamos ter ainda uma novidade na escola, né? Que é a implantação, ela vai mudar de nome, vai ser Escola Estadual Cívico Militar Olímpio João Piscinati Guerra. Vamos mudar até o nome da escola, que aparece todos os trâmites administrativos, burocráticos. E pode ser que no segundo semestre a gente vai ter mudanças para melhor aqui na escola, tá? Então, a gente tem, a comunidade pediu, né?
votou para que a escola se tornasse civil militar. Então, nossa esperança é melhorarmos ainda mais ainda os índices da Escola Piscinati Guerra. Mas ela se tornando civil militar, o que vai mudar? Para os bons alunos não vai mudar nada. Agora, para aquele aluno que gosta de ficar no pátio, gosta de ficar nos banheiros, né? Para esses aí vai mudar, porque teremos 4 militares da reserva no pátio, né? Teremos 2 militares que são os graduados que irão ficar na parte do que chamamos de coordenação disciplinar. Para os bons alunos não muda nada. Então aquilo que o Luiz e a Simone faz de chamar a atenção do estudante, eu também, quem vai fazer isso são os nossos colegas militares da reserva. Então a gente vai ter militar andando pelos quartos, monitorando os alunos. Isso, seriam sim, eles vão ajudar a que o índice da escola melhore. Vai ser mais no caso dos alunos matarem aula aqui no pátio. Isso, não vai ter mais, com certeza, alunos no pátio. Esse é o que a gente e a comunidade da escola pede, né? Então, esses 4 militares da reserva irão ficar para ajudar a colocar esses estudantes na sala de aula, né? E lógico, vai ter outras novidades aqui, né? Levar para passear, Ordem Unida, que é na entrada de sala, né? Ordem Unida é quando você tem que entrar, antes de começar as aulas, né? Vai ter um momento, de tarde vai ser na quadra, que é menos sol, né? De cantar o hino nacional e depois entrar para a sala. Então outra coisa que vai mudar é a gente vai cantar o hino nacional antes de entrar para a sala. Sim, também na entrada dos professores em sala, o líder e o vice-líder de sala, né? No caso, o líder vai ser o primeiro, né? Ele vai pedir para a sala estar em fila, né? Para receber o professor, né? Com todo respeito. Então, os líderes e vice-líder de sala terão um novo trabalho quando chegar os nossos colegas militares da reserva. Gente, eu já tinha pensado isso não, porque ela é líder da nossa sala. Eu quero ver ela botar ordem na nossa sala. Ela vai ter a ajuda dos nossos colegas da coordenação do disciplina. Isso aí, eu vou amar ver isso. Não, isso é legal. Aí, sobre o hino, como é que vai funcionar? A gente vai cantar na entrada, na saída, já tem isso? Olha, isso aí, o coordenador de disciplina vai ver certinho se é todo dia, se é uma vez na semana, se é 2 vezes na semana. Quando eles chegarem aqui, a gente vai ter para saber melhor, né? Qual dia, que dia vai ser. Creio que todo dia, não sei se vai ser possível, mas vamos ver o coordenador de disciplina quando ele chegar. Mas agora eu achei graça. Mas tá certo, né? Os professores, ultimamente, os alunos não andam tendo o respeito devido com os professores, né? E eles são, eu acredito que eles sejam a maior autoridade que a gente teria que ter respeito dentro da sala de aula. Então, eu acho que com isso de chegar na sala de aula e já tá os alunos tudo certinho, silêncio e tudo mais, eu acho que já vai melhorar bastante as coisas. Não vai acontecer, mas vamos testar ao longo, quem sabe a gente consegue melhorar. Ao longo dos dias, a gente vai se acostumando, os alunos vão tomando forma. Vai ter um tempo de adaptação. Sim, No início, alguns vão resistir ali, não vão Também querer. falou a Maria, pequenos. tem adaptação. Não vai sair cortando o cabelo como na escola militar, que na escola militar aqui. Não vai mexer nessa parte sua pessoal. Então, tudo a gente vai ter a parte de adaptação ainda, tá? Então, não se assuste aí os nossos alunos da escola, que não vai mexer de imediato em você não, tá? Então, é toda uma adaptação. Tudo bem? E ainda tem um aval da comunidade, ou seja, quando tem uma mudança, a gente chama para os pais virem aqui conversar. Eu tenho que saber o que os pais também acham, muito importante. Entendeu? E o senhor acha que vai mudar, tipo, os passeios com os alunos melhorando? Quem sabe a gente recebe uma reforma, os passeios a gente consegue sair? Sim, com certeza que a nossa escola, a DRE de Sinop, né? Ela tem olhado para a nossa escola de uma forma um pouco diferente, ou seja, estamos em uma região que chamamos central, né? E se já viramos escola militar, acho que a reforma vem mais fácil, porque o governo do estado do Mato Grosso, ele quer que essas escolas dê certo, né? Então, para dar certo, tem que ter também uma estrutura boa. E creio eu que o governador e o secretário Ana Porto já prometeram isso em outros momentos, né? Que a gente tem uma reforma aqui na nossa unidade escolar. Quando reformar, pode ser que tenhamos que sair desse ponto aqui, eu não sei como vai ser, né?
mas vai ser um pouco chato, né? Tem que sair do nosso canto para outro lugar, mas é para uma forma melhor, né? Mas é para uma melhora, então acho que fica mais fácil quando você pensa no fato de que você está se tirando da sua zona ali de conforto, né? Todo dia na sua escolinha, você vai para outro lugar, mas eu acho que isso, quando você pensa que é para uma reforma, você pensa de uma forma mais positiva. Pesa também que a nossa escola não teve reforma, né? Então, a gente conversa com alguns colegas da própria DRE, pode ser que a nossa entre na frente na próxima reforma, né? Desculpa aí, Escola Nilza, mas a gente reforma. Dá licença que nós estamos chegando. Ainda ali, vamos. Escola Nilza e Piscinate pode ser as próximas, mas eu tô querendo que seja Piscinate primeiro, tá? Quais são? Tem a primeira, a segunda, o Piscinate foi a terceira, né? Sim. Terceira escola. Sim. Eu consegui 85, né? Nilza, Enio, Piscinate e São Vicente, são as 4 mais antigas da cidade. Todas têm, tipo, mais ou menos 40 anos também. Por aí. O Nilza é o mais velho de todos. Eu sei quantos anos. Começa com a fundação da cidade, acho que lá no ano 78, Cidade tem 45. foi feito, né? Quase como, ela tem a mesma idade de Sinop, quase a Escola Nilza. Uma das mais antigas. A nossa é a terceira, creio eu. E aí, nós 85. Era para, quando foi construída a escola Piscinate, era para atender essa região que moramos, chamada Jardim Primavera. Era para atender a galera que morava, que trabalhava nas madeireiras. Aqui no Primavera era um bairro de pessoas que a gente chama trabalhadoras. Então, os filhos ficavam soltos, né? A gente pode dizer isso, nos anos 80. E aí, quando o governo de Júlio Campos resolveu fazer a escola Piscinate, era para atender toda a demanda dessa região que moramos, tá? Aqui não atendia só Fundamental 2 e médio, era desde o primeiro do prézinho até o terceiro ano. Era. Primeiro, se você pegar aqui os documentos antigos que temos aqui, era do prézinho até o terceiro ano do ensino médio. Tínhamos o ensino noturno também, que foi tirado no ano de 2002, me parece. Não tem essa informação direito, vai ter informação melhor, vai ser o senhor Inácio, que vocês vão entrevistar, certeza, tá? Essa tem história. Não sei a gente, mas a nossa aqui Então foi acho que em 2012 ou 2006 tiraram o ensino noturno, tá? Então, nossa escola tem muita, mas muita história. Passou vereadores, já temos médicos, promotores também, já estudou aqui nessa escola. Então a Escola Piscinate tem uma história grande, bonita, e vocês irão entrevistar os nossos próximos convidados que irão contar muitas coisas do que se passou aqui na Piscinate. Contar com a responsabilidade. Talvez não sejamos nós duas, mas a gente tem uma equipe extensa aqui. Um convite aí para quem está assistindo agora. Vamos ter 40 podcasts com bastante pessoas, né? Com bastante pessoas que fizeram parte da nossa escola, que fazem parte. Tudo contando para vocês. Se vocês, por exemplo, conhecem alguém que já estudou aqui e tem uma profissão tipo, muito legal, ou histórias muito engraçadas, que deixar uma diquinha aí nos comentários, a gente não reclama não. Entre em contato com a gente. A gente vai amar. Agora com o senhor. O senhor tem alguma história engraçada, algum evento que aconteceu aqui na escola que queria contar pra gente? Posso contar pra gente? Nossa, tem 2013 aqui. Tem algumas, né? Tem algumas, né? Mesqueira. Bem, como nós temos uma parte da nossa escola que não é muito boa, né? Tem uma vez que o menino estava em sala de aula, essas cortinas que a gente tem nas salas, né? O guri, não sei o que o menino estava fazendo, não sei se ele tinha TDAH, alguma coisa do gênero, ele não parava sentado, né? Resolveu puxar essa cortina e o ferro da cortina caiu bem na cabeça desse garoto. Eu fiquei preocupado porque esses ferros são pesados, né? Não deu talho nenhum na cabeça do garoto, porque o garoto parece que era os meninos chamavam de cabeça dura e realmente parecia que era. Tá? Quando eu vi que não aconteceu nada grave com o garoto, né? A gente começou a rir, mas não é uma coisa muito interessante de acontecer dentro da sala, tá? Isso, tem essa sirene também, né? Que é uma coisa bem interessante. De uma vez, um filho de Deus resolveu 15 minutos antes de bater a aula da manhã para ir embora. Eu acho que a Ângela na época não tinha visto que o sinal estava ali de bobeira, né? O garoto foi lá e bateu e todo mundo foi embora. Ele bateu o sino antes da hora de ir embora. 15 minutos antes que vocês vão ouvir essa sirene aí, você acha que 15 minutos antes, você acha que os professores vão conseguir segurar? Os moleques saíram do lado.
Tava todo mundo voando. Tinha o Giovanni na época ainda, a gente deixava essa parte, eles saíam por lá. Não tinha esse portão aqui do lado, todo mundo saía por lá. E bateu sim, vazaram. Todo mundo vai embora. Essa sirene aqui Cada coisa uma que coisa de louco. sempre tem um aluno querer ter. Não Sim. tem como. Os coordenadores perceberam, já tava metade dos moleques lá pra fora. Já Já. tava todo mundo indo pra casa, São não tinha muitas mais. histórias inusitadas que a gente tem na escola. Duas, né? Essa da sirene, Mas gente, como que faz? Acharam o menino que fez isso? acharam. Tem câmera? Tinha câmera já? Não, mas alguns colegas duraram, né? Aí, Tá você sabe, sempre tem, né? Sempre tem, né? Aí depois disso, colocaram senha pra poder tocar ali a sirene no modo automático, né? Mas Depois- a sirene, ela tinha um controlezinho? Não, era o interruptor aqui, o binaco apertava, tchau. Até hoje eu não sei onde é que é isso. Não era bem aqui, era lá na sala dos professores. Aí Entendi. tocou o interruptor lá, eu acho que aquele filho de Deus estava fazendo alguma coisa ali, tocou, todo mundo foi embora. Agora tem senha para poder tocar a sirene, não é mais assim, né? O Luiz colocou uma senha bem difícil atualmente, nem eu sei qual é, mas... Rapaz, Não é pra nem o diretor saber. Quero Deus inventar só sabe, essa o senha. Luiz é que sabe a senha para fazer essa sirene tocar automaticamente. Olha só, agora tá mais moderno, né? As coisas Ah, mudaram agora. Nós temos um filho de Deus mexendo na sirene. Agora não dá mais, não tem Não. mais como sair 15 minutinhos antes. Oh, Não. pena. Imagino, né? Vocês não gostam nada, né? Não. Que isso, professor? Mas agora mudando um pouquinho. De histórias, tipo assim, que te marcou de uma forma mais que te emocionou. De algum aluno assim que você falou, nossa, que história. Lasqueira bastante, hein? Selecionar uma, né? Caramba. Melhor, né? Selecionar uma aqui. Era de um garoto que eu dava aula no 7º ano. Faz uns 6 anos isso aí já, né? Ele começou a contar sobre a vida dele para a sala, né? A sala não sabia como era a vida dele e tal. Ficava chamando ele colocando vários apelidos nele, né? Aí um dia, numa das minhas aulas, né, eu acho que eu pedi para os estudantes falarem um pouco de si, né? O estudante começou a falar como era a vida dele, era tão difícil, como que ele gastava um tempo para cortar quase toda a cidade para vir estudar aqui, né? Qual era o objetivo dele de ter uma vida melhor, né? E aí aquilo emocionou não só a mim, mas os seus colegas na sala, né? Porque o garoto começou a mostrar o porquê que ele vinha estudar e qual era o objetivo dele, né? E por que ele era maltrapilho às vezes, a galera colocava apelidos que a gente chama hoje de bullying, né? E aí a sala começou a se controlar, né? Começaram a dar apelido para o garoto, porque o garoto ele tem um objetivo, ele quer ser alguém na vida, né? E realmente ele conseguiu, né? Não, ele está hoje trabalhando, sendo concursado no IPAMA. Conseguiu. Então, quando você tem um objetivo, naquele momento que vocês são adolescentes, né, capaz que vocês mais ficam com vergonha das coisas, né, tem que seguir persistência. Não é seguir, ouvir o que o colega lá tá falando. Mas quando a gente ouviu aquela história dele contando como era em casa, o porquê que ele vinha, história, todo mundo ficou emocionado e começaram a respeitar esse aluno. Porque hoje em dia muitas pessoas, por não serem tipo padrão, vamos dizer assim, elas sofrem bullying dentro da sala de aula, às vezes pelo fato da pessoa ter o cabelo crespo, ficam fazendo apelidos, pela pessoa ser negra, pela pessoa ser baixa. Qualquer coisa hoje em dia vira motivo de você virar piada. Isso pode causar nos alunos, principalmente em coleguinhas, assim, tem gente que faz brincadeira sem pensar, fica falando um monte de coisa, pode causar na pessoa. Ela pode ter alguma doença, tipo, entrar em depressão, ter ansiedade, depois disso. Então acontece muitas coisas, eu acho muito inconsequente esse negócio de ficar fazendo brincadeira, acho muito sem graça. A gente tem feito várias campanhas na escola para evitar o bullying, né? Temos o psicossocial aqui, a Josi e a Cris, eles tentam fazer campanhas para conscientizar outros adolescentes que ficar tirando sarro um do outro pode ter consequências, como você falou, para o psicológico da pessoa, né? A pessoa pode ter baixa autoestima, pode querer tirar a própria vida. Isso não é nada interessante ficar caçoando da pessoa porque ela é diferente de você. Ela tem diferença, cada qual tem que aceitar a sua diferença e vida que segue, né? Cada um, né? Todo mundo igual, se fosse todo mundo igual,
Eu acho que ia ser muito chato. Todo mundo, tipo, a mesma coisa. Ia ser muito... Não teria graça. Qual Não seria ia a graça? ter, tipo, é todo mundo igual, qual que é a diferença uma pessoa da outra? Não sei. Não ia ser muito... Ia ser estranho. A gente já tá acostumado também, né, com essa diferença, cada um do seu jeitinho. Uhum. Os alunos, o senhor acha que da época que o senhor dava aula, lá em 2013, o senhor entrou em 2024 na direção? 2023, então, o senhor acha que teve uma grande mudança, tipo, do percentual de quantos alunos tinham na escola? Percentual de mudança, como assim? De tanto de aluno. Quantidade de alunos que temos? Bem, em 2023 ainda não tínhamos... percentual de mudança foi que a gente começou a pegar a galera mais velha, né? A partir do Fundamental 2. Mas quando eu já entrei já era assim, mas a mudança foi a seguinte, principalmente em termos de estudo, né? As telas, que são celulares, os pais não estão colocando limites, né? Então, onde que vai chegar o primeiro limite desse estudante? Na escola. Em 2023 ainda, quando estava em sala, a problemática que os professores ainda tinham, que não tinham o celular, a lei do celular ainda, né? Era que fazer aquele estudante focar no estudo. Porque qual é o primeiro lugar de ambiente que vai ter ou não? É na escola. E aí, da pandemia para cá, me parece que os pais acharam que o celular era babá. E aí isso gerou vários, ainda gera, né, vários problemas na escola. Por quê? Porque você tem que colocar limite entre seja a criança ou adolescente em qual é a quantidade de horas de tela que ela tem que ficar ligada, né? Ou tem que ficar usando, né? Chegou o caso para mim agora na direção de meninos que ficam jogando aquele Free Fire 11 horas, meia-noite, 1 da manhã. É que um aluno que vai dormir 1 da manhã, ele vai se concentrar no outro dia para poder estudar. Então, isso vai da própria família, né? Tem famílias bem estruturadas na escola, que é uma grande maioria, mas temos famílias também que não são bem estruturadas, tá? Então, diria que uma parte dos problemas que temos, dos estudantes serem dessa forma que às vezes não estudam tanto, é por conta do uso das telas, que os pais ainda não começaram a ter ciência e consciência de que tem que limitar. Que seja como bebida alcoólica, cigarro, que faz mal, né? O celular também em excesso faz mal. Tudo em excesso. Se você não supervisionar o jovem, né? Ele faz o que ele quer. Faz o que quer. Ele quer aquilo, quer ficar ouvindo aquilo. O primeiro não é aqui, aí vai ter atrito com os professores, né? Porque nós, adolescentes, quando a gente quer alguma coisa, a gente quer. Não tem quem diga que não. Se você saber falar não pra você faz barraco e é isso. Então, principalmente, tem muitos adolescentes, por não terem o não dos pais em casa, chega na escola e acha que o professor, então vou falar mesmo, e é isso, o professor falou. Sim, problemas aí. Os problemas que temos são geralmente na escola, em termos de conflitos, são esses. Você falou, né? O não teve em casa, e aí, em primeiro lugar, que ele vai ter um não na escola. Problemas vamos ter. A gente vai tentar solucionar junto com o psicossocial para fazer aquele aluno aprender. Esse é o objetivo da nossa unidade escolar, de toda a escola. Sobre a atual tecnologia, que está dando muito problema e ao mesmo tempo ajuda bastante, o que o senhor acha que pode acontecer com ela ao longo dos anos? Como você falou, né? Ela ajuda a gente bastante. Mas quem é que vai colocar para ajudar a gente bastante? Tem que ter todo o ensinamento, né? Quando você não tem um ensinamento de como usar aquela tecnologia, você usa ela de qualquer jeito, né? Quando eu estava em sala de aula, eu forçava os alunos a usarem o e-mail. Por quê? Porque no mercado de trabalho você vai usar e-mail para fazer correspondência em empresa, ser funcionário. Então a tecnologia ela é muito boa, mas para que a gente possa usar ela melhor, teremos que ter como fazer usar aquela tecnologia para melhorar a sua aprendizagem. É um desafio grande, que todos os profissionais da educação têm, não só nós, os pais, mas é importante. Ela veio para ajudar, ela veio para ficar, não vai voltar como era nos anos 80 e 90 e antes da pandemia. A tecnologia veio e vai ficar. O que faz a gente fazer ela melhorar é o uso que a gente vai dar para ela. Então, se a gente não vai dar um uso bom, a gente vai só fazer apodrecer o cérebro, como diz um outro estudioso, né? Só você vai ficar só olhando o celular. Você pode ficar olhando Reels ou vídeo TikTok o dia inteiro. Você vai ficar na tela assim, o tempo todo. Mas se você não usar essa tecnologia a seu favor, o que vai acontecer? Então, você vai perder muito. Então, temos que ensinar o jovem a usar essa tecnologia para o seu benefício próprio, né? Tanto que hoje temos as inteligências artificiais aí, né?
mostrando para o que veio. Eu uso a inteligência artificial no meu serviço para mandar documento, revisar um texto que eu fiz. Ela serve para isso. Só que não podemos esquecer, é uma tecnologia que vai favorecer a nós. Então é isso que a gente tem que usar hoje. Não pode ser contra, mas favorecer a gente. É que não pode abusar também, né? Apesar de a gente ter tecnologia na nossa mão hoje em dia, dentro da sala de aula, a gente não pode simplesmente usar da forma que a gente quer. A gente tem que usar para nosso desenvolvimento, né? Dentro da sala de aula. Sobre o chat GPT, o senhor acha que ele ajuda ou ele atrapalha no aprendizado? Porque tem muita gente que nas respostas das atividades, das provas, Sei. ele pega o chat GPT. Sei. Você acha que ajuda ou atrapalha? Olha, o ChatGPT, como falei, né, Maria? Ele precisa ser usado para o benefício nosso. A professora Deise mesmo, geralmente pega umas redações aí, que é quando ela bate o olho, ela sabe que foi IA, né? Por quê? Porque a gente tem que ensinar o jovem a usar essa ferramenta para o seu próprio benefício. O jovem só chega, vou querer falar sobre, imaginar um tema aí, como fazer um podcast. E aí ele pega lá, bem, beleza, a inteligência artificial vai te dar a ideia. Mas se você não ler e adaptar aquela ideia para a sua realidade, não adianta. Então a gente vai usar essa inteligência, o ChatGPT veio para ficar. E o que faz de nós professores hoje? Fazer o aluno usar aquela ferramenta para o seu benefício próprio, para o seu conhecimento, para o seu aprendizado. Não adianta dizer, não vai usar. Se eu estivesse em sala novamente, eu usar os alunos, qual prompt você tem que usar? Qual prompt é isso? Isso é melhor para você ter um aprendizado em história. Vamos falar de Revolução Francesa. O que ocorreu lá sobre quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder ali no final da Revolução Francesa? Escreva-se no chat GPT aí, ele vai te dar a resposta. Agora eu poderia falar para o aluno, agora você interpreta essa resposta para ver realmente se isso acontecer de forma histórica, né? Então você tem que analisar e contrapor. É isso que a gente tem que fazer hoje, fazer o aluno pensar. Mas só que está pronto ali já está ótimo, né? Então, eu sou contra do professor dizer que não pode usar, tem que usar, mas como vocês falaram, né? Aprender a usar essa ferramenta. Ela veio para ficar, não adianta você dizer contra. O senhor acha que se tivesse essas ferramentas de tecnologia na época que o senhor foi aluno, teria uma diferença muito grande Teria. na forma de aprendizado de vocês? Teria bastante. Os anos 80 e 90, ali, quando eu estudei, não tínhamos isso. Tínhamos que ir na biblioteca. Perdia, assim, falo para você, não é perder, mas você gastava um grande tempo para poder ter e adquirir aquele conhecimento. Com as inteligências artificiais, né, você já chega, lê o que ela te deu, e aí você hoje compara, né? Você, vamos comparar isso com aquele outro texto. Aí você já perde menos, não perde menos tempo, mas você consegue diminuir o seu tempo no que de fato você quer. Então, na minha época, se tivesse isso aí, nossa mãe, o mundo faria muitas coisas com essa inteligência artificial no meu benefício próprio. Lógico que a gente sabe, o professor sabe, não adianta vocês acharem que um aluno de 7º ano vai escrever como alguém que está lá na universidade. O professor já vai saber, né? E não adianta você também escrever no chat GPT. Escreva como aluno de 7º ano, tema Revolução Francesa. Não adianta, porque os professores conhecem os alunos que tem, gente. Então, use a inteligência artificial ao seu benefício, mas nunca se tire o que é o seu próprio pensamento, do que você vai escrever. Agora, continue mais um pouco sobre o senhor pra gente, onde é que o senhor nasceu, por que o senhor escolheu ensinar história e não outra coisa? Como foi o estudo do senhor? Bem, minha família já em Cuiabá, eu nasci em Cuiabá, né? Em 81, bastante tempo, né? 44 anos atrás, aí, novinho, garoto. Mas eu quis fazer história porque eu tive 2 profissionais de história, professores de história, formados em história mesmo, que na minha época nem todo mundo era formado na disciplina, pra vocês terem uma ideia. Tinha meu professor de matemática, era um cara que fazia contabilidade, pra vocês terem uma ideia. O de biologia era meu professor de educação física. Então era uma loucura os anos 90 de professores. Vocês estão em outro patamar hoje. Professor. Faltava da área. Mas na minha área de história mesmo, eu tinha uma professora Doralice, que era lá no SESI Escola, que me deu aula, ótima professora, fundamental. E no ensino médio tive o professor Odenil Serra, que tem até amizade com ele até hoje. Então esses caras mostraram que é possível você pensar uma realidade diferente de toda que você está posta.
Mas eu queria história, mas eu também não queria fazer história imediatamente, tá? Eu queria fazer psicologia. Mas a Universidade Federal não tinha o curso de psicologia. Então, galera, tivemos alguns problemas técnicos e aqui estamos nós para darmos continuidade. Então, diretor, a gente parou na parte de que o senhor não queria fazer história, mas sim psicologia. Conte mais sobre isso. Mas é depois de alguns dias desses problemas técnicos, né? Todos diferentes aí, pessoal. Que estamos com roupas diferentes, vou até cortar o cabelo, né? Mas é o seguinte, em Cuiabá não tínhamos a faculdade de psicologia, né? Psicologia porque gosta de entender os meandros humanos, né? Psique humana. E aí chega um negócio aqui. Isso aí. Como estamos em época que tem aula, vai ter esses problemas. Ser diretor é complicado. Como eu queria dizer para vocês, eu queria entender a psique humana, mas como em Cuiabá não temos psicologia na época que eu fiz 2000, foi ano 99 para 2000, né? Não tinha no FMT, só tinha Rondonópolis. E aí, migrei para a história, né? Porque uma área que eu gostava, inspirado por dois professores que eu citei, né? O professor Doralice e o professor Denir. E aí, resolvi fazer história. E na faculdade de história, aprendi muita coisa sobre o ser humano, né? Não a psique humana, mas sobre o ser humano. Isso me deu novos mundos, novos pensamentos, uma nova mentalidade de mundo. Ao fazer uma boa faculdade como a UFMT. Não, a Unimate também. São as duas faculdades públicas que temos no estado. Recomendo a todos os estudantes de fazer admissão, já que você vai aprender muita coisa. Recado? Não, eu queria perguntar. O senhor acha que pelo fato do senhor querer aprender mais sobre a psicologia no caso do ser humano, ajuda em alguma coisa por o senhor ser diretor? Tipo assim, tem aquela ambição de aprender mais sobre os seus alunos? Hoje, depois de ser professor por quase 20 e poucos anos aí, né? Na verdade, a psicologia é interessante para aprender melhor e entender o adolescente, né? Sim. E na adolescência, É complicado os humanos estão por dele, adolescente. né? Eu atualmente não iria fazer, mas se for para ter mais conhecimento, para agregar, tanto na direção da escola quanto na sala de aula, seria bom. Mas tem outros objetivos da vida, né? Eu não pretendo fazer psicologia, né? Eu fiz meu mestrado em História, estou na direção, quero continuar estudando mais ainda, talvez um doutorado na área de educação, né? Mas hoje psicologia é importante. Se tiver um jovem estudante aí de pedagogia ou outro tipo de curso que dá aula, né? Certamente a psicologia vai agregar bastante para entender por que a adolescência é daquela forma. Porque o adolescente é tudo diferente, cada um tem seu jeitinho e são tudo hormônio de flor da pele, então é tipo tudo explosivo. Então, nossa, é complicado. Outra coisa, eu queria muito saber que a gente falou sobre o fato de ser difícil para virar diretor. Mas quais são as dificuldades de estar nesse cargo? As dificuldades são várias. Na sala de aula, como você é professor, eu só tenho problemas com as salas que eu dou aula, né? Os alunos que eu já sei que são problemas, ou já quando você vira um cargo de gestor de escola, você tem vários problemas, né? Ou seja, já tem os problemas da turma da manhã, da tarde, os pais, funcionários, prestadores de serviços, os fornecedores, ou seja, a gente tem mais responsabilidades e nessa carga de responsabilidade vem novos problemas, né? Então, os novos problemas são, que eu citei agora há pouco, né? Alguns pais, não a maioria, são grossos, né? Alguns alunos também, a gente sabe que não é todo mundo aqui na escola, somos mais de quase 1000 alunos. Realmente temos problemas com tipo 20, 30, uns 25% de alunos que dá problema, mas, eu até diria até menos, mas sempre a mais. Mas a dificuldade que tem realmente você estar em contato com vários cabeças, vários seres humanos, né? Em momentos você não vai dar bom, né? Então você vai estar sempre pisando em ovos, você tem que sempre estar ali agregando para que não possa transparecer que você, gestor da escola, né? Você não pode transparecer que está com raiva, não pode transparecer ser mal educado. Então isso é uma grande dificuldade que a gente tem.
Fora a demanda da própria SEDUC, que chega sempre com demandas novas, que a gente tem que colocar, por vezes impor, por vezes conversar com os professores, porque é a função do cargo, né? Porque você é gestor, tem vezes que eu faço coisa na escola, não é porque eu quero, é porque a SEDUC pede, o governo do estado de Mato Grosso pede. Por exemplo, falar do tênis, que muitos de vocês não gostam de usar tênis. Isso é uma dificuldade que eu tive no início, eu não achava interessante, mas depois eu entendi por que o governo precisa colocar isso. Mas eu não tenho funcionários a contento para colocar todo mundo usar tênis, porque à tarde tem muitos meninos que machucam o pé. Sim, muita gente. Então, eles estão correndo, né? Isso. E agora que a escola virou ciclo militar, eu acho que eu tenho um pouco de fôlego nesse sentido, de estar cobrando o uso do tênis, o uso do uniforme, que teremos 3 militares aqui para ficar no pátio, fora o diretor de disciplina e o coordenador de disciplina. Então, com certeza, a partir do segundo semestre, chegou mais tênis, chegou mais bermudas e moletons que o governo do estado enviou, e os alunos terão que usar. Porque é a política do governo do estado, não é eu, Anderson, que vou querer, não, o governo do estado falou e tem que ser colocado. Essa é a função do cargo. Porque quando você se é diretor, você não tem, tipo assim, é você que manda, você tem pessoas acima que estão ali para... Tem muitos pais, alguns alunos não entendem, né? Alguns servidores também, né? E, como você falou bem, tem alguém acima, é uma escala, né? Para chegar em mim, eu tenho que colocar. Esses são os lados negativos, os lados positivos. Temos? Quais são? Os positivos é que eu posso fazer várias coisas que eu tenho então pensar, fazer na escola, né? Como eu estudo aula desde 2013, que a gente está colocando em prática, né? Por vezes tem professores que ajudam, tem professores também que faz um pouco mole, né? Mas a grande parte dos professores ajuda, como a gente pede. Os professores estão comigo, que a gente quer fazer novos projetos aqui, a gente pode ajudar. O financeiro, né, principalmente, porque para fazer projetos não basta só a boa vontade, tem que ter o financeiro, tem que estudar quanto vai gastar. Pintura de muros, aqueles muros que vocês viram aqui, que foi o professor Lee fez ano passado, teve um gasto, né? Mas a gente viu que ficou bonito. E eu quero dar continuidade a isso, dar continuidade a outros projetos dentro da escola, para a nossa escola ficar mais aprazível para os estudantes, né? E ter também a participação dos estudantes para colocar que a escola é parte deles. É somente eu fazer minha parte, mas o estudante não fazer aquela dele, que é preservar o patrimônio, né? Isso que temos uma certa dificuldade com alguns estudantes, não a maioria. A maioria entende bem e a maioria dos estudantes não depreda, mas tem aquela minoria que coloca na cabeça que não pode depredar perto de todos, né? Porque tem muita gente que não entende que a gente está numa escola, não é uma coisa que é dele, é uma coisa que ele pode mandar, é uma coisa que todo mundo tem que usar. Tipo, por exemplo, aqui na escola tinha uma mania de ficar subindo os vasos. Não é só a pessoa que usa, tem 1.000 outras pessoas que usam. Eu acho isso aí difícil, tem alguns adolescentes que não entendem. Outra coisa, o senhor poderia dar um recado para os alunos da nossa escola, os futuros alunos também da nossa escola? Assim, algum conselho sobre alguma coisa? Cara, que eu posso dar aqui, se você vir estudar na escola Olímpio João Piscinato Guerra, você terá os melhores professores, temos professores com mestrados, doutorado, tem grande conhecimento do que eles vão lhe passar, e você pode ser o que quiser. Você vai ter bons professores nessa unidade escolar. Unidade escolar que não perde nada para escolas particulares e de renome. Tanto que eu já falei no nosso podcast que temos alunos que são promotores, juízes, advogados, médicos. Tem uma aluna até que eu falei para vocês que foi aluna minha, está terminando medicina. Então, você vai ter o melhor corpo docente. Basta você querer e fazer acontecer o melhor para a sua vida. Então é isso, né? É isso. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Um brinde. Brinde a nós aí, os 40